Do Senhor, que maravilha, estamos novamente no canal com vocês para estudar mais um personagem da Palavra de Deus. O personagem escolhido, como foi anunciado na lição anterior, nós vamos estudar Abraão. Abraão se encontra em Gênesis 11 até Gênesis 25. Então corre, pega o seu papel, sua caneta e a sua Bíblia e vem comigo! Então, nós vamos começar a estudar Abraão agora, que se encontra em Gênesis capítulo 11 até o capítulo 25. Nós vamos ler agora o capítulo 12, de 1 a 3, que é o chamamento de Abraão. Então, vamos lá? Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui eu quero te dizer, irmãos, que Deus... Como é que foi isso? A Bíblia não explica. A Bíblia fala que Deus chamou um homem. Então Deus do céu olhou um homem na terra e escolheu esse, Abraão. Um homem obediente, um homem cheio de fé. E Deus então o escolheu para que de Abraão começasse a nação judaica. Todos os judeus são descendentes de Abraão. Assim começa toda a geração dos judeus, através de Abraão. Então o que Deus fala? Sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. E te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção. Então Abraão sai em obediência a Deus e vai para uma terra que ele não conhecia. Abraão sai de Ur dos Caldeus, era uma terra super desenvolvida na época, tinha até casas de 2 andares sobrados, já existiam em Ur dos Caldeus. Então Abraão deixa uma terra muito boa para ir para uma terra que ele não conhecia, não sabia absolutamente nada. E aí nós vimos que Abraão sai ele, Sara e um sobrinho, Ló, filho do seu irmão, Arã. E ele sai então para uma terra. E eu quero te dizer que a promessa de Deus a Abraão engloba 2 coisas, uma terra e uma descendência. A chamada de Abraão, ele teve um propósito divino, era que Deus queria redimir e salvar a raça humana, através de um povo que ele começou a separar. Através de Abraão, era um povo que ia mostrar a sua santidade, ia mostrar o seu relacionamento com Deus a todas as nações da terra. É assim que começa toda a história. E Abraão, então, foi provado por Deus também. Deus prova os seus. E Abraão foi provado então. E eu quero te dizer que a maturidade da fé é alcançada pelas provações, as quais são, quando enfrentadas com fé e perseverança, nos tornam maduros e completos. Tiago 1, de 2 a 4, nos diz isso. Então, vou repetir. A maturidade da fé é alcançada pelas provações, as quais, quando enfrentadas com fé e perseverança, nos tornam maduros e completos. Vamos ler Tiago 1, 2 e 4? Diz assim, vamos ler na palavra de Deus, né, gente? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós seremos provados, né? Bom, primeira provação que Abraão teve. Quando Abraão sai da terra dele, está lá no 12, que nós estamos com o capítulo 12 de Gênesis aberto. Então, você vai ler o versículo 10 comigo. Diz assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Gente, pensa bem. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma terra maravilhosa, como eu falei,
super próspera. Ele era um homem rico, tinha posse, tinha tudo. Saiu, largou tudo, pegou a mulher, o sobrinho, foi para Canaã porque Deus mandou. Quando ele está chegando lá, a terra está passando uma fome terrível. Ora, se fosse eu, o que eu ia pensar? Gente, que loucura minha, isso é da minha cabeça. Deus não me mandou nada. Onde já se viu Deus me mandar para uma terra que manda leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra que eu vou ser próspero e está passando fome? Claro que não. Não foi Deus. Isso seria eu, né, gente? Mas Deus age como Ele quer no homem. E Abraão tinha fé suficiente para não desistir. Ele sabia que aquilo era uma prova. E ele passou no teste. Quando ele viu que a terra estava passando fome, o que ele faz? Ele desce e vai para o Egito. Então nós vimos que Abraão teve muitas provações. A primeira foi o alimento, que nós vimos quando ele chegou, e não teve, como eu acabei de falar. A segunda provação foi na família. Nós vamos ler Gênesis 13, de 7 a 13. Nós vamos ver, que diz assim: Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, o que nós vimos? Que, primeiro eu te pergunto, gente, quem é que mandou Abraão levar Ló? Quando Deus fez o chamado, falou: sai da tua terra e da tua parentela. Era para Abraão sair ele e a Sara somente. Mas Abraão achou que podia levar um sobrinho. É parente também, mas não é o que Deus queria. Tanto não era que esse sobrinho só deu tribulação para Abraão. Você vê que aqui os pastores começam a brigar um com o outro, porque ele também tinha muitos gados, Abraão tinha também. E aí os pastores começaram a brigar e já tiveram que se separar daí. Só que Ló foi parar dentro de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. E se a gente for ver bem a história de Ló, a gente vê que Ló bem que gostou de Sodoma e Gomorra, tá? Ele estava se dando muito bem naquela cidade terrível. Porque até a mulher dele nem queria sair. Quando ela volta, ela ainda fica com um olhar querendo, de saudade daquela terra, se torna uma estátua de sal, mas isso não vem ao nosso caso, que a nossa lição é de Abraão. Mas olha a tribulação de Abraão. No capítulo inteiro de Gênesis 14, nós vamos ver que Abraão tem que entrar em guerra com 5 reis para defender o seu sobrinho e resgatar o sobrinho, porque esses reis se juntaram, foram guerrear e levaram cativo as pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra, nesse caso levaram Ló, e aí que tribulação para Abraão. Teve que guerrear para resgatar o seu sobrinho. Isso tudo que eu falo, gente, Deus quando fala pra gente, faça isso. Não dá o seu jeitinho não, faça exatamente do jeito que Deus pediu. A gente tem mania, né, de fazer o nosso jeito. Faz o que Deus pediu, mas ainda acrescenta ou dá um jeitinho nosso. Não vamos fazer isso. Vamos fazer somente o que Deus pede. Se Deus falar A, é só o A, não é o A nem o B. A terceira provação que Abraão passa, eu escrevi aqui, anseios e temores. Vamos abrir o capítulo 16. Abraão, quando Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa, Abraão está com 75 anos. Passou-se 11 anos e nada acontecia. Sara não tinha filho, Sara era estéril. E a descendência, cadê a descendência que Deus falou? Que daria uma grande nação da sua descendência. Então Sara teve uma ideia infeliz. Pega minha serva Agar,
tenha filho com ela e esse filho vai ser como o meu, como o nosso. E pronto, e aí tá tudo resolvido. E ela então, com essa infeliz ideia, vamos ler isso em Gênesis 16, de 3, uma partezinha do 5, diz assim: então Sarai, nessa época o nome de Sara era Sarai e Abrão. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Até aí. Então nós vimos que Agar teve filho com Abraão, que depois disso, no capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. 17, de 1 a 6, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Restabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência e no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ai, que coisa linda, né? Deus falando que dará uma grande geração, né? Uma grande descendência a Abraão. Não sei como Abraão não se tocou que era com Sara. Mas, continuando então, esse capítulo, nós vamos ver que Deus vai instituir a circuncisão. A aliança que Deus está fazendo com Abraão e com a sua descendência, que Deus vai abençoar todas as nações da terra através de Abraão, como eu falei, essa descendência judaica, onde veio Jesus. Toda aliança tem um selo. Lembra o selo da aliança de Noé? Quem lembra? É o arco e íris. E é o selo da aliança de Deus com Abraão, é a circuncisão. Deus, então, institui agora a incircuncisão neste capítulo, continuando de 9 a 13, como um sinal de pacto de Deus com Abraão. Deus fala assim: disse mais Deus a Abraão, continuando o texto, tá, irmãos? Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em sua casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Quebrou a minha aliança. Muito sério. Deus fez então na carne, marcou o povo dele. Todo homem, com 8 dias, Abraão circuncidou Ismael e todo mundo a partir daí, mas a partir desse dia nasceu um homem, no 8º dia era circuncidado. Circuncidado era a operação de fimose que a gente entende hoje. É isso que Deus requereu de Abraão, que todo o povo judeu era marcado na carne como um sinal de aliança de Deus com eles. E agora nós vamos ver que Deus vai mudar o nome também de Sara. Sarai, né? Que ela era Sarai, era Abrão e Sarai. Virou Abraão e Sarai virou Sara. Continuando no mesmo capítulo 17, o versículo 15, Deus vai mudar então o nome de Sarai.
Olha, o nome de Sarai quer dizer briguenta e Sara, princesa. O nome de Abrão é pai enaltecido e Abraão é pai de numerosas nações. Então, Abrão é pai enaltecido. Abraão, pai de numerosas nações. Sarai, briguenta. Sara, princesa. Vamos lá? A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-á, abençoá-la-ei, e dela lhe darei um filho. Sim, abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 99 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Reestabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei também uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala de Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Olha que coisa linda, olha que Deus fez. 24 anos após Deus ter falado com Abraão, Abraão estava com 75, agora Abraão está com 100 anos, 24 anos depois, Deus está falando com Abraão, quando passa 25 anos, quando nasce então Isaque. Deus falou que ele pensando que era Ismael, Deus falou, tudo bem, como é seu filho, a bênção está sobre você, ele vai ser uma grande nação, é onde são os árabes. A descendência de Ismael são os árabes. Mas com Isaque, ou seja, com a sua esposa, Deus é incrível. Deus falou com a sua esposa, com ela estabelecerei aliança, aliança perpétua, será bendita todas as gerações através de Sara, sua esposa. Então, nós vimos que aí nasce Isaque. Nós vamos ver agora o nascimento de Isaque. Sara, então, com 90 anos e Abraão com 100 anos, nasce Isaque. Nós vamos ler o capítulo 21, de 1 a 7 de Gênesis. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Que coisa linda! Deus deu então a Sara e a Abraão Isaque. Isaque quer dizer sorriso. Isaque quer dizer sorriso, é o filho da promessa. Depois de 25 anos, nasce Isaque. Deus, quando promete, Deus cumpre. Abraão tinha que aguardar 25 anos para cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Abraão vai despedir Agar e Ismael no capítulo 21, de 9 a 21, diz assim: nasce então Isaque, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser.
Porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errando pelo deserto de Berseba. Agar, no final, foi embora com Ismael e Sara ficou com Isaque, seu filho. Isso, Deus tinha projetado uma família e que a descendência será bendita sobre a terra. E nós vimos que isso foi a primeira coisa que nós lemos, que foi o chamamento de Abraão, que está em 2, que eu quero ler o versículo 3 e quero colocar aqui, ó, vai aparecer uma foto com esse versículo, porque isso é muito importante para nós. Olha o que a Bíblia fala em 12:3. Nós já passamos por isso, mas agora nós estamos vendo Isaque, Ismael indo embora. Olha como é que Deus fala. Abençoarei os que te abençoarem. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção. Deus estava falando da descendência de Abraão com Sara. Nesse caso, nós acabamos de ver com Isaque. Mas eu quero falar o versículo 3 para nos alertar. O versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo vai aparecer aqui daqui a pouquinho para você. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Mas quem amaldiçoará, será amaldiçoado. Irmãos, por isso que eu quero te dar um alerta. Nunca fale mal do povo de Deus, Israel, o povo judeu, não fale. Aqui esse versículo diz que aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Mas aquele que abençoar Israel será abençoado. Sou eu que estou falando, não. Quem está falando é a palavra de Deus, o próprio Deus. Sempre abençoe o judeu. Porque a Bíblia fala que nós temos que abençoar esse povo, tá bom? Vamos então ver agora a quarta provação, que é a mais difícil. Nós vimos que a quarta coisa na provação de Abraão, nós vimos que Adão foi provado, foi reprovado. De Adão a Noé, aquela geração foi provada e também foram reprovados, né? E agora nós estamos vendo o homem que Deus chamou, Abraão, sendo provado. E a quarta prova, para mim, é a prova mais difícil para Abraão e para qualquer pessoa. Deus pede a Abraão, seu filho, em sacrifício a ele. Então vamos ler isso que se encontra no capítulo 22 de Gênesis, de 1 a 18. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Né? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Então edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo as mãos,
tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-te até hoje, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Aqui nós vamos ver que Abraão, ele entendia bem o que era sacrifício. E nessa época o sacrifício era adoração. Era uma forma de adorar a Deus. Então Abraão estava indo ali sacrificar seu filho, mas numa forma de adorar. E o que a adoração requer, né, de cada um de nós? Ele tanto achava isso que no versículo 5, se você voltar, você vai ver o que ele fala para os servos dele. Ele fala assim para os servos: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Havendo adorado. Então ele entendia que o sacrifício dele fazer com Isaac era uma adoração ao Senhor. Então ele entendia que a adoração requer algumas coisas. Primeira coisa que a adoração requer é o sacrifício. E ele entendia bem isso, né? Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Abraão conhecia a voz de Deus. Ele ouvia o Senhor falar com ele. Então ele entendia bem isso. Segunda coisa que ele entendia que era uma adoração, o sacrifício, é que pedia uma prova. Toda adoração tem prova. E ali estava ele com seu filho para ser sacrificado como uma prova de amor a Deus. A terceira coisa que Abraão também entendia, o que o sacrifício significava, é que em todo sacrifício tem que ter a oferta. A oferta é a entrega. Adorar é sacrificar. É ofertar. Então, sacrificar é ofertar. E ele ofertou o que tinha de melhor, o que tinha de mais importante, que era o seu filho. Então, estava ali ele com Isaac. A quarta coisa que ele entendia, que adorar é obediência. Abraão não ficou discutindo com Deus: Ah, não, Senhor, é o meu filho, o filho da promessa, dele vai vir toda a minha descendência. O Senhor mesmo disse. Não, ele não discutiu. Ele simplesmente obedeceu. Linda a obediência de Abraão ao Senhor. E a quinta coisa que Abraão entendia, que a adoração, o sacrifício, que é adoração, requeria de quem estava ofertando, é absoluta confiança em Deus. Isso Abraão tinha absoluta confiança em Deus. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Sim, Abraão tinha absoluta confiança no Senhor. Mas o que ele pensava? Você acha que Abraão, quando estava subindo o monte, levando seu filho, ele sabia que Deus ia prover na última hora um cordeiro, porque aquele filho era o filho da promessa e dele viria toda uma geração? Era isso que Abraão esperava? Será que era isso que Abraão pensava? O que você acha? Pensa um pouquinho. Eu quero te mostrar um versículo em Hebreus 11 que diz exatamente o que Abraão pensava. Vamos abrir então em Hebreus 11, o versículo 19. Diz assim: 18 diz assim: A quem se tinha dito: Em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Como é que aqui está dizendo? Está dizendo que Abraão tinha tanta fé que ele achava que ele ia sacrificar o seu filho e que Deus iria ressuscitá-lo? Que fé! Agora eu te pergunto, quem falou para Abraão sobre ressuscitar? Ninguém tinha ressuscitado ainda. Nós sabemos na Bíblia que Jesus ressuscitou Lázaro. Você pode abrir
em João 11, 43 e 44. Nós vimos também na Bíblia que o próprio Jesus ressuscitou no terceiro dia. Plano de Deus. Jesus não ficou morto. Pedro ressuscitou Tabita, que é Dorca, está lá em Atos 9, 40. E na Atos 29, versículo 9, Paulo ressuscita Eutico, porque Paulo está pregando, o Eutico demorou muito, ele estava num andar alto, e numa janela, ouvindo Paulo, e ficou com sono, dormiu e caiu morto. Paulo desceu e ressuscitou Eutico. Sim, nós vimos isso, mas bem depois de Abraão. Então, como Abraão pensou em ressuscitação, que Deus ressuscitaria o filho? Eu quero te dizer que quem anda com Deus, quem ouve Deus, como Abraão ouve, ele recebe os segredos de Deus. Quem disse que Deus já não tinha conversado com Abraão até sobre a vinda de Jesus? A gente não sabe, mas nos nossos estudos nós vamos ver vários personagens que você vai ver que pela sua posição, pela sua atitude, ele conhecia todo o plano do Senhor. É impressionante como Abraão pensou na ressuscitação do seu filho. Isso é fé. Por isso ele é considerado o pai da fé. Abraão sepulta Sara com 127 anos. Sara viveu 127 anos, nós podemos ver isso em Gênesis. Anota aí, Gênesis 23, de 1 e 2, é a morte de Sara, e dizendo que ela morreu com 127 anos. Nós estamos fazendo um estudo, então isso é para você anotar, né, meu irmão? E Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, é lindo isso, você também pode ler o capítulo todinho, 24, é quando Abraão manda buscar a esposa de Isaac. Abraão casa-se novamente com Quentura no capítulo 25, tem outros filhos, e a morte de Abraão é relatada em 25 também, capítulo 25, de 8 a 10, diz que Abraão morreu com 175 anos. No Novo Testamento, eu queria ler 2 versículos, 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, Abraão é como se fosse nosso pai na fé. Nós somos os da fé. Então, Abraão fica como nosso pai. Vou falar o Romanos 4,16. Porque Abraão é o pai de todos nós. Diz assim: esta é a razão porque provém da fé, para que não seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. O que nós podemos aprender nessa lição de Abraão? O que nós podemos aprender com essa lição? Nós podemos aprender que ele tinha fé e confiança em Deus. Ele era um homem altruísta. Ele preferiu o melhor para Ló do que para ele. Ele mandou Ló escolher o que quisesse. Depois que a Ló escolhesse o que quisesse, ele iria. Isso é altruísmo. Outra coisa que nós aprendemos é que ele era obediente ao Senhor. Inquestionável. Abraão creu mesmo quando todas as circunstâncias da sua vida pendiam para a dúvida. Ele creu até o fim. Ele teve submissão, mas com dignidade. Lindo, 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 lindo a obediência de Abraão e a fé de Abraão. E é só na última provação, a entrega dele, seu filho, é incrível. Antes da gente orar, nós vamos fazer a nossa genealogia que nós estamos fazendo. Para quem está começando agora, eu vou te falar, nós começamos Adão e Eva, aí colocamos 3 setinhas, botando Abel, Caim e Sete. Em Sete, puxamos uma setinha, botamos Noé. Em Noé, nós puxamos 3 setinhas, Cão, Sem e Jafé. Em Sem, nós puxamos para Terã. Terã, nós botamos 3 setinhas, Naor, Arã e Abraão, que foi a nossa lição. Em Abraão, você vai puxar 2 setinhas, vai botar Isaac e Ismael. De Isaac, você vai puxar uma setinha, botar Esaú e Jacó. A próxima lição nossa, então, é Jacó. Vamos orar, então?
Senhor Deus, nós queremos agradecer por essa lição linda de Abraão. Nós aprendemos que homem de fé, nós podemos aprender muitas coisas com Abraão, meu Deus, a obediência dele ao Senhor, de sair para uma terra só porque ele ouviu o Senhor e creu naquilo que o Senhor fez e obedeceu e recebeu toda a promessa que o Senhor tinha para ele. Senhor, guarda cada um de nós, prepara o nosso coração para receber tudo aquilo que tu tens separado para nós e nos dê fé. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando a tua palavra toda semana. Aumente a nossa fé, em nome de Jesus.